agora a gente vai falar da reunião, né, do STF, que tratou da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Deu muita polêmica. Vamos acompanhar como foi. Com a decisão da suspeição de Moro, a segunda turma anulou todo o processo do triplex, que precisará ser retomado da estaca zero pelos investigadores. As provas já colhidas serão anuladas e não poderão ser usadas em um novo julgamento. Decisão que poderá levar à anulação de todas as sentenças proferidas por Moro na Operação Lava Jato. E porque Moro foi julgado e considerado suspeito de atuar no caso só agora? O habeas corpus da defesa de Lula estava com Gilmar Mendes para análise desde 2018. Gilmar Mendes decidiu pautar o recurso de suspeição um dia após Edson Fachin anular o processo de Lula na Lava Jato e enviar o caso para a Justiça Federal de Curitiba. Esse ato não mudou o voto de Fachin, que foi contra a suspeição de Moro. Em sessão no dia 9 de março, apenas Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski foram a favor da suspeição e mantiveram a condenação. Intercepta a conversa do advogado com o cliente. Em seguida, se faz uma condução coercitiva e leva eles para depor. E já se sabe tudo. Em que país do mundo isso pode ser feito? Qual é o Código de Processo Penal que justifica isso? Vamos ser sérios. O julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Nunes Marques. Na sessão do dia 23 de março, o ministro Nunes Marques votou contra a suspeição. As novas provas trazidas aos autos, muito provavelmente, correspondem à verdade dos fatos que ocorreram à época. Mas estamos diante de diálogos obtidos por meio ilícito, através de interceptação clandestina, sem autorização judicial e sem nenhuma validade jurídica. A ministra Carmen Lúcia, que tinha o voto de Minerva nas mãos, mudou de opinião e resolveu seguir a linha de pensamento proferida pelos colegas Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski e ficou a favor da suspeição de Moro. Eu voto no sentido, portanto, de conceder a ordem de habeas, com uma diferença em relação ao voto de Vossa Excelência, presidente, e do ministro Ricardo Lewandowski. A suspeição não é automática para outros processos de Lula. A defesa terá, por exemplo, que questionar os outros casos na Justiça. As brechas que a suspeição de Moro abrem podem favorecer outros condenados na Lava Jato. E todo esse processo dividiu a opinião popular. Eu acredito que ele teve totalmente imparcialidade e deveria se manter. Concordo, acho que ele tinha um interesse nisso. Não concordo. Eu acho, sim, que qualquer um vai fazer o mesmo que o Moro fez. Então, eu acho que tem todo um envolvimento que a própria população cobrava da justiça e ele era a pessoa a quem tinha de representar o caso. Então, o suspeito, eu acho que é muito generalista. Julgar o Moro como sem condições de julgar o Lula é sem procedência nenhuma. Tá aí a voz do povo, né? O STF, será que tem nos representado bem pelas mensagens que chegam aqui no nosso WhatsApp? Não, né? Pelo menos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Conosco, Reginaldo Júnior. Tudo bem, Júnior? Rafael, tudo bem? Tô bem. Tá buscando almoço aí pra gente? Tá te ouvindo muito bem. Rapaz, eu tô com o Marquinhos aqui, tô ligando. Eu tô indo ali trocar um sapato, porque o meu sapato estragou o solado ali, eu tinha um sapato velho. Mas é o seguinte, eu tô rindo. O Marquinhos falou a mesma coisa que eu agora. Foi só eu não participar do programa, tá tudo em paz, rapaz. Eu tô feliz demais. E muito mais feliz porque eu tô vendo a Desirê aí. A Desirê tá dando um show, rapaz. A Desirê é muito boa. E outra coisa que eu queria opinar sobre a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, ela mudou de opinião. O Bolsonaro mudou de opinião em relação à vacina. Agora fica todo mundo criticando aí porque o Bolsonaro mudou de opinião. Pô, o cara não dá de opinião, ele não pode defender a vacina agora, ele pensou melhor, ué. Todo mundo pode mudar de opinião. Eu acho que a esquerda tem que aplaudir o presidente Bolsonaro depois dele defender a vacina como ele defendeu ontem, como ele tem defendido ultimamente, ué. Né? É só isso. Tô ouvindo vocês, parabéns aí, tá muito melhor sem eu aí hoje, viu?
Você é muito importante, como todos os membros da nossa equipe. Obrigado aí, Júnior. Que bom, né, que você participou ainda aqui só um pouquinho do nosso jornal, mas abrilhanta muito. Jean Lopes, eu queria dizer algo para vocês. Você é show, eu tô adorando, viu, Desirê? Deixa a tela dividida aí, só para dizer... É muito mais bonita, muito melhor que eu e o Jean juntos. Martiniano, um abraço. A melhor internet disparada é do Martiniano Cavalcante. Depois, em off, Martiniano, por favor, me fala o plano seu de internet, que sua internet é perfeita. Pra gente comprar, agora, exatamente, agora... O sinal do Jean ele cai toda hora. Da Desirê também cai toda hora. Depois a gente vai fazer uma reunião sobre isso. Desirê, me fala um pouco sobre a suspeição aí. Travou de novo? Tchau. Vou sair. Falou, Júnior. Um abraço, obrigado. Um abraço. Tchau. Deixa eu ver se eu consigo. Tá travando muito. Então eu vou começar com o Martiniano Cavalcante, que tem a melhor internet. Então, ele está sendo favorecido hoje, viu, Martiniano? Suspeição do Moro. Isso significa, para o cidadão, Martiniano, uma carta em branco para as pessoas votarem em pessoas que foram atingidas ou julgadas pela Operação Lava Jato? Vamos votar no Delúbio, vamos votar no Dirceu, no Palocci, no Genuíno. Significa isso para o cidadão? O cidadão fica frustrado depois de uma batalha tão grande, Martiniano, em relação à Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela foi praticamente anulada na prática. Qual a sua opinião, Martiniano? Rafael, deixa eu falar um pouquinho aqui, só um segundinho, esse tema ainda do bloco anterior, da reportagem da Michele. A Michele Busson fez uma reportagem aí, uma cobertura boa. Eu quero dizer aqui uma coisinha muito simples, olha. Eu não tenho nada com o Caiado, absolutamente nada. Eu tenho uma posição política, ideológica, que coloca o Caiado muito longe da minha posição. Coloca o prefeito de Aparecida, o Gustavo Mendanha, também longe, mas menos longe do que o Caiado. Quem do programa tem assistido aqui a minha defesa intransigente das medidas para fortalecê-las. Ô, Jean, você tem que arrumar esse... Desculpa, Martiniano, desculpa. Eu tô falando pro Jean arrumar a internet dele, porque realmente tá muito ruim. O pessoal deixou o áudio aberto aqui. Pode concluir, me perdoe. Não, tudo bem, não. Então eu estou dizendo aqui o seguinte, quer dizer, independente de posição política e ideológica, independente de ser oposição ao governador do estado, eu tenho defendido todos os governadores, todos os gestores que tentam manter o distanciamento social, recomendar o uso de máscara, fortalecer as intervenções do SUS, destinar recursos para isso, buscar a vacina e cessar, através da paralisação de atividades, o contágio. Quando acho que o Brasil fez isso muito mal. Para vocês terem uma ideia, quem acha que está tudo bem, o Brasil é pouco mais de 3% da população mundial, e ontem, para cada 9 pessoas que morreram no mundo, 3 morreram no Brasil. 1/3 dessas mortes no Brasil. Então, não tem nada a ver com posição ideológica. E, por último, sobre o papel do Caiado nessa reunião com os governadores. Eu disse aqui, dos governadores e dirigentes de instituições nacionais, com o presidente da República. Eu disse aqui, eu acho, inclusive, que o Caiado tem um papel muito importante nisso, porque não é a primeira vez que houve paralisação das atividades aqui em Goiás. O Caiado foi execrado por esses fundamentalistas de ultradireita fascistoides, porque o Caiado tem uma visão mínima dessa questão da saúde. Ele é médico, não precisa ser epidemiologista, especialista, mas ele é médico, é político, sabe? Como tantos outros. E houve posição diametralmente opostas nisso. Então, o papel do Caiado pode ser muito importante, independente de eu ser oposição a ele ou não. É importante para a população, para você, que consiga, de fato, fazer com que essa seja efeito prático. Por último, voltando aqui ao assunto, sobre essa questão do Supremo, né? Eu não penso que está tudo anulado, mas é preciso que a gente estabeleça uma coisa que é fundamental, minha gente. Fundamental. O processo é cada processo. Nós não podemos trabalhar uma lógica política de inquisição. Um juiz, um Torquemada da vida, da Idade Média, sai com um cavaleiro com espada e julga, e prende, analisa, investiga e determina a sentença, e ele próprio é o carcereiro, em função
da população. Eu quero dizer aqui, quando esse pessoalzinho aí estava lá se beirando no governo Lula, logo depois da eleição dele, eu estava organizando a oposição ao governo Lula. Estava organizando mobilização contra o mensalão. Agora, não me venham dizer que todo o processo que envolveu isso foi correto. Não me digam que um juiz que diz no processo, como o Moro diz, que não há conexão entre recursos da Petrobras e o apartamento do Guarujá. O Moro escreveu isso no processo. Não me diga que esse processo, a condenação desse processo, seja legítima. E depois esse juiz, com a lógica que teve, com a espetacularização, prender pessoas, investiga dizer em relação ao PSDB, olha, nós não podemos investigar o PSDB porque vão ficar todo mundo contra nós. Essa parcialidade houve. Não estou me referindo ao mensalão, viu, Rafael? Estou me referindo a este processo específico, que foi o que foi julgado ontem. Isso não define aqui o julgamento de anular o processo ontem, eu garanti a suspeição, ou outro do Fachin, porque não era lá que devia ser julgado, não define nada a respeito da posição política, do balanço do governo do PT em relação à corrupção e etc. Agora, ninguém pode ser condenado por um problema da opinião pública. É preciso provar que o dinheiro entrou na conta do Lula e saiu das empresas. E isso o Moro não fez. E é por isso que ele foi acusado de suspeição. E neste processo, em relação aos demais, no processo do Guarujá, eu quero que alguém mostre aqui as provas, qualquer um dos que estão aqui, que os recursos da Petrobras saíram de caixa da empresa para comprar o apartamento do Guarujá. Isso é o que tem que ser dito. Martiniano. Isso não aconteceu. E mais, alguém justifique, eu encerro numa frase, que alguém justifique que o juiz se relacione com o acusador, que o juiz intervenha no processo eleitoral e que o juiz, depois, seja ministro do governo que ajudou a eleger. Isso, efetivamente, não pode ocorrer no Brasil, é a minha opinião. Maravilha. Então, passar a bola para Desirê. Ok, tá claro. Passar a bola para Desirê. Desirê, infelizmente a gente queria falar muito com você, né? Mas a gente foi prejudicado pelo sinal. Mas comente a respeito dessa questão aí da suspeição do juiz Sérgio Moro. Foi justo? O STF está certo, está errado? Qual a sua opinião? Que é isso, a gente está passando um momento muito difícil de insegurança jurídica. A Carmen Lúcia, ela não fundamentou seu voto, ela simplesmente mudou de opinião, não disse em base no que ela estava realmente mudando o voto dela, porque ela percebeu, de fato, que a situação estava pesando para o outro lado. E aí o que a gente vê, além dessa hipocrisia que a gente percebe, né, um juiz de primeiro grau sendo julgado por suspeição por ministros que foram colocados ali pelo próprio Lula. Quer dizer, que suspeição é essa? Que esses próprios ministros, eles são mais do que suspeitos também, se fosse falar de suspeição. Inclusive, um ex-advogado do Lula estava ali julgando. Quer dizer, é ridículo a gente ver essa situação. Detalhe, que o Lula ele foi livrado, mas ele continua sendo o maior ladrão que o Brasil já teve. Inclusive, quando a gente analisa essa situação, a gente percebe que o Sérgio Moro é juiz de primeira instância. Isso teve todo o processo do Lula, isso já tem anos, foi para a segunda instância, depois foi para a terceira instância, foi julgado. Quantas vezes, quantas provas, quantas pessoas não avaliaram todo esse processo para realmente dizer que é ladrão mesmo, foi condenado, foi julgado e realmente a gente percebe como o Brasil sofreu com isso. Agora vai dizer que foi anulado tudo porque há a hipótese, obviamente, através de provas ilícitas de que ele pode ter interferido nesse processo. Gente, pelo amor de Deus, assim, na hora que a gente começa a ver que a justiça, ela perde totalmente a noção de imparcialidade para a busca realmente da verdade e vai atrás de picuinha, de forma de tentar livrar e interferir no processo político, fazendo um ativismo judicial, aí a gente realmente não sabe mais em quem confiar, a gente percebe que a nossa sociedade realmente está muito, mas muito condenada, porque quem sofre somos nós, cidadãos, quando a gente percebe que, ao mesmo tempo que o Lula, que foi o maior
ladrão que o Brasil já teve, ele é livrado, a gente percebe vários outros traficantes, pessoas que realmente são muito graves para a nossa sociedade sendo libertados. Então, a gente vê, cadê justiça nesse processo? Cadê? Chega lá no STF e aí a impunidade reina. Então, a gente está passando por um momento muito grave e que realmente nos faz ter a esperança de que agora, pelo menos, a Bia Kicis, lá como presidente do TCJ, ela consiga aprovar, né, levar adiante um processo de impeachment. Embora tenham dito que não é prioridade. Sim, é prioridade sim, por uma questão clara de que nós precisamos garantir a nossa segurança jurídica, a verdade, a imparcialidade e também os princípios fundamentais do direito, porque prova ilícita não pode ser utilizada para a gente levar a sério e ainda anular um processo que foi tão evidente, patente, que ajudou a nossa população a reconhecer aquilo que é verdade e aquilo que realmente é perigoso para a nossa política brasileira. Rezemos, minha gente, vamos ter fé, porque caminho tem, a gente não pode desistir dele. O áudio estava aberto, né? Mas eu estou preocupado aqui com o sinal do Jean. Jean, depois do jornal, liga para o Martiniano e pergunta qual que é o plano de internet dele.